Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Brito de Geografia e neste vídeo nós vamos tratar de algo importantíssimo. Vamos falar sobre escala. Se liga comigo, vamos lá? Muito bem, quando nós falamos de escala, a primeira noção importante que nós precisamos ter é que a escala, não é? Ela é uma representação, ela é uma fração matemática. Ela se enquadra dentro de um contexto pela qual nós vamos, a partir desta representação, dessa fração matemática, representar aquilo que nós temos na realidade, porém, nós vamos reduzir esta realidade para caber no mapa, perfeito? Essa escala, ela vai se apresentar para a gente de duas formas, tá? A primeira forma, como vocês podem observar aqui, ó, é esta representada logo abaixo, que eu vou carinhosamente chamar de escala gráfica. Escala gráfica, perfeito? Muito bem. Logo acima aqui, ó, nós temos a nossa outra representação de escala, que nós vamos chamar de escala numérica, beleza? De escala numérica. Muito bem. A nossa escala gráfica, ela é muito utilizada para nós realizarmos determinados tipos de reproduções de mapas. Ela facilita como nós vamos ampliar ou reduzir um determinado tipo de instrumento cartográfico, porque quando você reduz ou aumenta, essa escala gráfica acompanha. Isso facilita, então, esse tipo de manuseio importante desse tipo de escala, tá? Já a escala numérica, ela já não pode sofrer essa redução ou, então, essa ampliação de um material cartográfico, porque você não tem também a distorção pela qual vai acompanhar quando você realiza essa ampliação ou esta redução, não é mesmo? Muito bem. Dessa forma, então, nós podemos observar que cada pedacinho, vamos pegar agora esta minha segunda escala aqui, tá? Cada pedacinho desta minha escala gráfica aqui representa o quê? Representa aquilo que eu estou designando no meu mapa. Agora, observem que eu tenho um número logo acima aqui, que como nós podemos observar, ele está em quilômetros. Ele representa o quê? A realidade. O que significa isso, Brito? Significa que eu peguei, olha só, 2 quilômetros da minha realidade e reduzi para caber nesse pedacinho aqui do mapa. Perfeito? Nesse pedacinho aqui do mapa. Muito bem. Agora, então, essa é a forma pela qual eu vou reduzir ou ampliar de acordo com a necessidade da minha escala gráfica. Perfeito? Bom, já aqui eu tenho um exemplo de escala numérica. E essa escala numérica é uma escala de 1 para 5 milhões, não é? 1 para 5 milhões. E aí o que se pergunta é, Brito, o que significa este 1 para 5 milhões? Então, observem, o que significa este 1? Este 1, ele me representa 1 centímetro. 1 centímetro do quê? Do mapa. E estes 5 milhões também estão em centímetros. Eles me representam o quê? 5 milhões de centímetros da realidade, do real. Então, eu peguei 5 milhões de centímetros da realidade e reduzi para caber em 1 centímetro do meu mapa. Tá, Brito, só que normalmente nos vestibulares, nas provas, esse número não é expresso em centímetros, né? Essa escala, não sei, assim, escala de grandeza, o que seria 5 milhões de centímetros? Perfeito. Então, nós precisamos traduzir isso, tá? Vamos pegar o sistema mais usual dentro de um vestibular, que eles utilizam o quê? Eles utilizam o que nós denominamos como os quilômetros, né? Muito bem. Se nós fizermos, então, né, uma conversão, eu preciso descobrir quantos centímetros eu tenho em 1 quilômetro, não é? Bom, qual que é a continha que eu faço? Certo? Em 1 quilômetro, eu sei que eu tenho 1.000 metros, não é? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, perfeito? Bom, então vamos fazer a conversão. Se em 1 metro eu tenho o equivalente a 100 centímetros, perfeito? Em 1.000 metros, eu terei, então, o equivalente a quantos centímetros? Perfeito. Então, eu faço a multiplicação, né? Regrinha de 3, legal. Eu vou chegar, então, a 100.000 centímetros, perfeito? Logo, qual que é a conclusão que eu chego, então?
que em 1 quilômetro, ou 1.000 metros, né? Conversão simples, matemática, eu tenho o equivalente a 100.000 centímetros. Perfeito? Muito bem. Agora eu faço a segunda parte da minha conta, que eu preciso transformar esses 5 milhões de centímetros em metros. Beleza. Bom, logo, se eu sei que em 1 quilômetro eu tenho o equivalente a 100.000 centímetros, portanto, quantos quilômetros eu vou ter em 5 milhões de centímetros? Perfeito. Logo, faço mais uma vez a minha regra de 3. 100.000 x é igual a 5 milhões. Beleza. X, portanto, é igual a 5 milhões dividido por 100.000. Legal, não é? Bom, a matemática não gosta que a gente faz isso, né? Mas como nós somos de humanas mesmo, da geografia, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, portanto, eu tenho o equivalente a 50 quilômetros. Bom, o que significa isso então, Brito? Significa que em 1 centímetro do mapa, eu tenho o equivalente a 50 quilômetros da realidade. Perfeito? Então, essa é uma conversãozinha simples que a gente costuma fazer para estabelecer essa relação de grandeza. Bom, eu também coloquei aqui para vocês 2 exemplos clássicos aqui, ó, né? 3 exemplos aí clássicos de escalas, né? Bom, e aí a pergunta que fica é, nós precisamos definir basicamente o que nós vamos estabelecer em relação à grandeza de uma escala, né? Em relação à grandeza de uma escala. O que significa isso, Brito? Olha só, aqui eu tenho uma escala de 1 para 5.000. E aqui eu tenho uma escala de 1 para 5 milhões, perfeito? A pergunta que fica é, qual é a escala grande e qual é a escala pequena? Portanto, a escala de 1 para 5.000, ela é uma escala grande. Por que ela é uma escala grande? Porque ela apresenta uma maior grandeza de detalhes. Também existe uma forma matemática de você descobrir, né? Se eu pegar 1 e dividir por 5.000, eu vou ter um número. Agora, se eu pegar 1 e dividir por 5 milhões, esse número certamente será menor. Portanto, aqui eu tenho uma escala pequena. E ela aqui na cartografia, vamos dizer então que ela tem o menor número de detalhes. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essas são dicas importantes para nós entendermos o que é uma escala gráfica, o que é uma escala numérica e, é claro, saber diferenciar uma escala grande e uma escala pequena. Beleza? Valeu!